No Maranhão, uma fazenda é modelo na implantação da integração lavoura, pecuária, floresta. Na nossa capacitação tecnológica de hoje, vamos apresentar números desse sucesso. Marcos Lopes Teixeira Neto, engenheiro agrônomo, com mestrado em agronomia, área de produção vegetal, coordenador do projeto de integração lavoura, pecuária, floresta na Embrapa Meio Norte para as condições da região do Matopiba. Nossa apresentação está dividida em duas partes. A primeira aula, nós vamos falar de sistemas de LPF no bioma cerrado, como modelo desenvolvido e adotado numa unidade de referência tecnológica da Fazenda Santa Luzia, no Cerrado Maranhense, que serve como base, está sendo vitrine para recomendar para a adoção dos produtores de toda a região. Numa segunda aula, nós vamos apresentar esses dados como oportunidade, os dados da URT, como oportunidade para o desenvolvimento da região do Matopiba na próxima década. O conteúdo da primeira aula, temos um histórico da área utilizada na fazenda e do sistema que desenvolvemos, tanto de integração lavoura-pecuária como de integração lavoura-pecuária-floresta, como a unidade de referência tecnológica no sistema. Vamos falar da metodologia utilizada, a estratégia de ação utilizada, a produção de grãos na unidade de referência tecnológica, como também de forragem, enquanto feno, silagem, enquanto produção de ração, como oportunidade de aproveitamento dos resíduos das lavouras, tanto quireras como o próprio resíduo. Produção de carne em entre safra, cultivo intercalado de eucalipto com lavouras e pasto, seguido da atividade pecuária, infraestrutura necessária na fazenda de referência para chegar a adotar todas as tecnologias do sistema de LPF, os resultados, o resultado total enquanto produção obtida, tanto de grãos quanto de carne, e uma projeção da produção de eucalipto, as vantagens observadas na unidade de referência e outras unidades de referência tecnológica que realizamos em outros estados que formam a região Matopiba, como Tocantins, Piauí, oeste da Bahia, Maranhão. Como histórico, em 2004, voltamos de um curso e nessa oportunidade do curso, com os companheiros da Embrapa Arroz e Feijão e da Universidade Federal de Goiás, passamos então a ter um conhecimento de sistemas, tanto para espécies de cobertura de solo, quanto forrageiras, gramíneas ou leguminosas para o sistema de plantio direto, quanto em consórcio, lavouras e forrageiras, que viabilizou então a integração lavoura-pecuária. E aí a oportunidade de, chegando na Embrapa Meio Norte, foi de desenvolver esse sistema nas condições do cerrado, até então, da região Meio Norte, Piauí e Maranhão. Hoje, com a responsabilidade, junto com 4 unidades da Embrapa, de desenvolvermos nas próximas décadas o sistema para toda a região do Matopiba. Então, a fazenda parceira, que é objeto dessa aula, que se tornou referência no sistema de integração lavoura-pecuária e lavoura-pecuária-floresta, em 2004, encontramos essa realidade. Era soja ainda predominando o preparo convencional do solo, como veio na primeira foto à esquerda, soja em plantio convencional, em monocultura, embora já começando a rotação com milho. E uma realidade pós-colheita apenas de mato na entre-safra. O milho, que já fazia parte da rotação, encontramos uma condição ainda também de cultivo solteiro e na entre-safra apenas mato. Uma fazendinha que fica logo ao lado e na parte baixa da fazenda, a parte de produção de grãos, a fazenda fica
platô, e aí no vale fica a fazendinha, que iniciava a atividade pecuária em 2004. O sistema de integração que validamos no RT foi o agropastoril, e depois de 3 ou 4 anos começamos o componente floresta, passamos a desenvolver também o sistema agropastoril. O agropastoril, o plano de rotação foi soja, seguido de milho consorciado com capim, como vocês veem na figura, soja, milho consorciado com capim, na entre-safra, terminação de bois a pasto, ou de ovinos, que apenas, não vamos registrar os dados de ovinos, porque foi apenas um ano, diferentemente do componente bovinos, que temos um histórico de 7 anos. O arranjo foi esse, atingir 3/4 da área. Continua a soja, porque é a cultura predominante, é ainda carro-chefe da região, e na plano de rotação 1/4 do milho consorciado com capim e terminação de boi na entre-safra, fazendo rodar o sistema na área. Tanto rotação de culturas, como rotação do sistema na área. Fica um tanto retangular, mas vamos mostrar a figura da fazenda, que vão ver que não é tão simples assim propor esse arranjo. Mas, de forma didática, 3 safras seguidas de soja, nós temos consórcio milho-capim, mas no ano 2 passa uma área, digamos assim, a terceira gleba passa a ser, no ano seguinte, o consórcio milho-capim e terminação de bois. No ano terceiro, a terceira área passa a ser também da mesma forma, e fechando o ciclo de rotação, soja, 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 milho, capim, boi, e voltando o ciclo então na mesma área, e o que evitou, inclusive na época, para muitos lavoureiros, resistente à adoção do componente pecuário, porque tinha a famosa possibilidade de compactação da área por pisoteio do animal, que é o chamado compactação pelo pé do boi. A rotação praticamente tira essa condição. Então nós temos aí outro sistema, que é o agropastoril, na segunda fase do trabalho nosso nesses 10 anos, em que soja intercalado, eucalipto intercalado com faixa de lavoura, de soja, por 2 anos. No terceiro ano, quando o eucalipto já não permite, pelo seu desenvolvimento, que continue lavoura, fazemos então o consórcio milho-capim, para ficar uma pastagem, como vocês podem observar na figura, que tem, então, o pasto bem formado, passando então a atividade pecuária até completar o ciclo do componente eucalipto. A metodologia utilizada foi, no começo, unidade de observação, pequenas áreas, 2 hectares consórcio milho-capim, 4 hectares de eucalipto intercalado com lavouras, semeadura de soja em palhada de consórcio milho forrageiras, que tem apresentou dificuldade para fazermos semeadura, enquanto um volume muito grande de massa produzida. Em pequenas áreas também fizemos consórcio milho forrageiras, feijão e sorgo granífero em safrinha. Fizemos um consórcio milho, milheto e sorgo forrageiro, mais forrageiras em safrinha para a produção de forragem, pós-colheita da soja, sobre a semeadura de milheto e forrageiras, tanto por avião como também por distribuidor de semente, em trator, eucalipto intercalado, como falamos, terminação de bois a pasto na entre-safra, e também essa produção, conservação de forragem através da produção de feno, silagem e produção de ração na fazenda. A estratégia foi tornar, a partir dessas unidades de observação, das unidades demonstrativas, seus resultados, a fazenda se tornar uma unidade de referência tecnológica no todo, no seu espaço e no tempo. Saindo da condição, como vê a figura à esquerda, de ocupação da área de grãos, que é aquele slide que tem, não está legível, mas tem todo o mapa de ocupação, de plantio no período das águas, da soja, do consórcio milho-capim e da reserva permanente, como também de um pasto permanente enquanto platô.
os 5.950 hectares passou então a ter esse plano de ocupação. E na fazendinha, uma área de pastagem permanente e uma melhoria da raça encontrada dos bovinos, em que 90% hoje são Nelore puro e 10% temos o cruzado Nelore com Aberdeen e Ned Angus. O rebanho encontrado foi de apenas 45 cabeças e tem uma história interessante, porque o produtor parceiro, um tanto quanto resistente à entrada das braquiárias na sua área, até então ele considerava que era uma invasora muito perigosa para as condições dele, em termos de infestação da área, e aí ele apenas permitiu que nós fizéssemos o consórcio em uma área bem distinta da região agrícola. Foram 2 hectares com os rendimentos fantásticos, então o produtor passou então a entrar fortemente no sistema. E hoje o rebanho saiu de 45, 10 anos depois para 2.300 cabeças daquela condição de raça melhorada, com 90% de Nelore puro, 10% de cruzados. Bom, a produção de grãos. Em primeira safra, nós temos, em seguida, vamos apresentar os dados, mas esse é o plano de ocupação da área nas primeiras águas. Então, quando ocorrem as chuvas, nós plantamos a soja em semeadura direta, na parada de milheto ou parada de braquiária, e o consórcio milho-capim, numa proporção, como já falamos, de 3/4 soja e 1/4 da área milho-capim. Então, como é o sistema? Após a retirada do gado, que utilizou o pasto, a volta das chuvas, então ocorre o rebrotamento total da braquiária, que passa então a ter a dessecação, e aí, da forma convencional, como é feito o cultivo da soja, em semeadura direta, como vocês viram na figura, resultando em produção bastante elevada em relação àquela realidade que encontramos antes. Com os seguintes dados. Na coluna 1, o tipo de cultivo, como vocês veem, soja, plantio convencional, soja, plantio direto na parada de milheto, soja, plantio direto na parada de braquiária, e a soma das duas enquanto demonstração dos resultados obtidos. Enquanto realidade encontrada, a soja em plantio convencional eram 4.000 hectares e um histórico de rendimento que dá uma média de 47 sacos, ou 2,82 toneladas hectare ano. Na soja plantio direto na parada de milheto, em 3.000 hectares já temos 3,12 toneladas hectare ano, e a soja em plantio direto na parada de braquiária, 1.000 hectares, 3,57 toneladas hectare ano, que está na coluna de rendimento, a coluna direita, e numa média, os 4.000 hectares que saiu do convencional para uma rotação soja-milho de soja em paradas de milheto e de braquiária, resultando em um incremento, um rendimento de 3,23 toneladas hectare ano. Observem que a soja convencional, em 2004, 10 anos atrás, apresentava um rendimento de 2,82 toneladas e hoje são 3,23 toneladas hectare ano, então ocorrendo um incremento de produtividade. O milho com forrageiras, no caso foram as braquiárias Brisanta e Rosiziense, e aí na primeira safra, naquele plano de rotação, que ocupa 1/4 da área, o sistema de cultivo é o consórcio milho forrageiras, que ocupa 1.000 hectares, 1/4 da área, com o seguinte rendimento. Comparado ao convencional, que encontramos em 2004, né, ainda em cultivo solteiro, 1.000 hectares apresentou um rendimento de 132 sacos, como você vê na linha 1, coluna 3, 132 sacos por hectare e 7,92 toneladas hectare ano. Já no milho, em consórcio com braquiárias, pós-rotação, 10 anos depois, pós-rotação com a cultura da soja, o rendimento já avançou para 151,7 sacos, como vocês verem na coluna 3, né? E o rendimento total hectare ano de 9,1 toneladas
hectare-ano, já tendo um incremento de produtividade significativa só em mudança do sistema de cultivo solteiro para rotação soja-milho. A produção de grãos em safrinha foi outra proposta, né, para a fazenda entrar no sistema de uso intensivo da área. Dos 5.950 hectares, 3.283 hectares são cultivados sem safrinha, como vamos ver a seguir. Milho mais forrageiras em consórcio, em safrinha, que ocupa a área que foi colhida a soja, que a soja plantada nas primeiras chuvas das águas. Há uma janela de plantio na região, logo que acontece o início das chuvas, bem curto, atingindo aí 15, 20% da área, que depois o tempo levanta e não permite continuar a semeadura, e nessa primeira área é possível, com a soja cultivar precoce, colher e ainda fazer uma safrinha também de milho com forrageiras, mas cultivar de milho precoce. E nessa área aí atingimos em torno de 20% nesse ano de 2014. E temos então uma segunda cultura, passada essa primeira fase de janela de plantio das águas, que permite a cultura do milho, que é mais exigente por água, por um período maior de chuva, né, no final do ciclo das chuvas, entra a cultura do milho, aliás, do sorgo granífero. É menos exigente, naquelas condições nossas, por um período menor de chuva no final do período das águas. Essa área também foi uma área bastante significativa, hoje ocupa 20% da área pós-colheita da soja, e tem também a cultura do feijão, tanto comum, fazelos, quanto o feijão calpi, o vigna, e tem a sobressemeadura de milheto após no R5, R6 da soja, favorecendo então outra cultura em safrinha, que é o milheto. A produção de milho, sorgo, milheto e feijão na safrinha é bastante significativa hoje, em função de toda essa melhoria que obtivemos no solo e no plano de rotação, em que o milho apresenta um rendimento de 82 sacas, em média, você vê na coluna T3, né, da linha 1, e 4,9 toneladas no rendimento por tonelada hectareano. O sorgo granífero, na linha 2, na coluna 3, você vê que está rendendo 46,6 sacos, para 2,8, mais ou menos 2,8 toneladas hectareano. O feijão comum, no caso, né, 72 hectares, o rendimento foi 16,8 sacos por hectare e 1 tonelada hectareano. O milheto tem um rendimento também razoável, de 25 sacos, com 1,5 tonelada hectareano. O que é que queremos mostrar com isso? É que a safrinha, uma vez viabilizada, ocupa hoje 3.132 hectares para uma produção de mais ou menos 9 mil toneladas ano e um rendimento de 2,88 toneladas hectareano. Que somada à produção da primeira safra, hoje o RT da Fazenda Santa Luzia, no Cerrado Maranhense, tem o seguinte histórico de produção. A soja mais milho, que ocupa 5 mil hectares, está produzindo hoje 22 toneladas, e vamos mostrar um comparativo com a produção até então obtida sem a integração lavoura-pecuária, e um rendimento de 4,4 toneladas hectareano. Se lembrarem, nós encontramos com 2,82 toneladas hectareano. E só com a rotação soja-milho já avançamos para 4,43 toneladas hectareano. Já somando com a safrinha, mais 3.132 hectares, que na soma nós consideramos que os 5 mil hectares, que são 8 mil em produção pela safra e safrinha, mas continua sendo 5 mil hectares em ocupação na fazenda, produzindo 31 mil toneladas, e elevando o rendimento hectareano para 6,21 toneladas. Saímos de uma realidade de 2,82 toneladas hectareano para 6,21 toneladas hectareano
na produção de grãos, considerando safra das águas e safrinha com o uso intensivo dessa área. É muito, e aí muita gente já coloca que na integração lavoura-pecuária é possível dobrar a produção de alimentos, produção de grãos, em até 100%, em que 1 hectare passa a produzir por 2. A mesma hectare passa a produzir por 2. E é uma realidade que hoje é concreta, é real na URT Fazenda Santa Luzia, no Maranhão.